Oi, oi, pessoal. Bem-vindos ao NegociaCast, o seu podcast de negócios e atualidades. Estou aqui com a minha sócia, Patrícia Terra, maravilhosa, e com duas convidadas que eu admiro muito, Maxine Barcel, Olá. Tassane Del Chiaro. Olá, bom dia. Muito feliz em receber vocês aqui, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre posicionamento. Vamos lá. Maravilhosa. Vamos contextualizar. A Max, eu conheço há 3 anos já, ela me retrata em todas as fases mais importantes da minha vida, né, Max? Foram 3 momentos muito importantes para mim até hoje. A Tassane veio pela Max também, né? Eu conheci por ela, mas coincidência do destino ou não, né? Porque Goiânia também é um ovo. Essas duas têm um parentesco, então a minha sócia e ela são primas. Tia, né? Tia por Tia tabela. É maravilhoso isso. Consideração, Goiânia é todo mundo convivência. primo do Leonardo, então tá todo mundo em casa, né? Muito feliz, muito bom. E a gente quer conhecer vocês, quem é Tassane, quem é Max, por favor, fiquem à vontade, casa de vocês. Pode falar. Bom, meu nome é Tassane, eu sou publicitária por formação e maquiadora profissional há 9 anos. Tenho meu estúdio aqui em Goiânia, especialista em maquiagem beauty e... Gente, ela é perfeita, ela é a melhor maquiadora de Goiânia, vamos ser sinceros. Verdade. E a Tassane também, desculpa estar te cortando, é porque eu Sim. falo muito. Mas a Tassane tem um posicionamento, uma força na internet que é muito interessante da gente poder explorar um pouquinho e ver o que ela tem de dica para dar pra gente, né? Sim, Vocês têm parceria também, né? isso, Sim, nós sim. trabalhamos juntas em parceria, né? Já tem 3 anos ou mais. E é um prazer trabalhar com a Maxine, que é maravilhosa também, né? Que A Tassane esqueceu de falar que ela é especializada em maquiagem, assim, que deixa as pessoas maravilhosas. Então, é aquele estilo de maquiagem que não modifica muito a pessoa Uhum. e deixa a pessoa bonita e que pra foto, pra fotografia, pra vídeo, isso é espetacular. Fica lindíssimo. É completamente diferente. Eu tive a experiência de ser retratada pela Max, igual eu falei, por 3 vezes. A primeira vez eu ainda não conhecia a Tassi, né? Então, foi um resultado muito diferente, porque nos outros 2 ensaios estava tão mais natural, né? Tão mais que eu gostei muito mais dos 2 finais, apesar de ter sido muito bonito também o primeiro. É um trabalho, assim, mais personalizado que... Às vezes, muitos maquiadores não têm esse feeling, não têm essa preocupação em entender qual que é o resultado do trabalho na câmera. Uhum. Então, principalmente por eu já conhecer o trabalho da Max mais profundamente, então eu sei ali as cores que ela usa, então eu consigo visualizar o resultado na câmera, como que vai ficar. Então, não é uma maquiagem ali... eu só vou fazer o que a cliente deseja. Não, a gente vai entender o que ela quer transmitir, que é também um diferencial da Max, que ela trabalha esse posicionamento com as clientes para todos os ensaios, e ele já começa na minha cadeira, que é onde eu vou ali entender da cliente o desejo de imagem dela, o que funciona para ela, porque cada pessoa, né, tem uma fisionomia, umas pessoas têm olhos maiores, outras menores, Personalidade, personalidade. Então, tudo isso é moldado conforme cada cliente. E ela passa isso muito bem no Instagram dela, inclusive, que a gente vai deixar aqui depois pra vocês seguirem. E Max, fala da Max, quem é Max? Então, vamos lá. Eu sou retratista, especializada em posicionamento e imagem há 4 anos. Eu também sou publicitária por formação. A fotografia ela entrou na minha vida por meio da publicidade, então eu comecei a fotografar. Só que retratar e me especializar em posicionamento, eu tive esse olhar no início da pandemia. Eu já fazia ali alguns trabalhos e eu percebi que o meu trabalho, na verdade, ele foi sendo construído dentro do que eu já entregava para as minhas clientes das sessões femininas, né? Então, eu tinha clientes que faziam ensaios femininos comigo, que elas vinham e falavam assim, Max, eu preciso fazer fotos corporativas, só que eu não queria fazer foto corporativa daquele jeito que todo mundo faz, eu gosto muito da forma como você me fotografa. Será que tem como você fazer um ensaio profissional? E aí eu comecei a olhar pra isso e eu falei, acho que tem caminho. E no início da pandemia, eu lembro exatamente do dia que eu acordei, a pandemia já tava assim, estourada. E aí eu abri o meu computador, o Instagram, e eu vi um monte de gente fazendo live.
Quando eu vi aquilo, eu falei, esse pessoal vai sair daqui e depois eles vão precisar buscar por posicionamento, porque tá todo mundo vendendo infoproduto. E aí aqui eu vou começar a me especializar para realmente atender esse pessoal e atender assim, de uma forma bacana, sabe? De uma forma autêntica e também com um olhar estratégico. Então hoje eu consigo ter uma sensibilidade maior quando eu retrato as pessoas, eu consigo entender as pessoas, só que eu consigo também trazer estratégia para o posicionamento delas e também tem um olhar para o negócio. Então, assim, em que momento do negócio que esse empresário, esse profissional autônomo, ele está? Para a gente conseguir usar a imagem como uma ferramenta, de fato, dentro do posicionamento dela. A imagem como uma ferramenta. Acho que você falou a palavra-chave que podia definir vocês duas. Aliás, as duas, estratégia e autenticidade. Porque quem vê o trabalho das duas percebe que, assim, tem algo diferente aqui. Às vezes demora um pouco, né, pra cair a ficha. Por que tá diferente? Né, só mais um insight de posicionamento, só mais uma maquiadora. Não, tem autenticidade. Então, tem o seu DNA imprimido ali, tem o seu também, né? Isso é muito interessante, isso é muito legal. E assim, o que você vê do futuro? O que vocês veem sobre posicionamento? Veio um boom, né? Principalmente com essa questão da pandemia, e todo mundo migrando para o digital, né, sócia? Mas para o futuro, quais que são as perspectivas de vocês? Eu vejo que, assim, todo mundo quer estar bem posicionada, mas nem todo mundo entende sobre posicionamento. Então, acreditam que só, como veio à tona, né, só o blazer, o cafezinho na mão, que vai posicionar aquela pessoa, mas às vezes aquilo nem faz sentido para a pessoa. Então não é isso, é buscar dentro do que você acredita, né, dentro do que você trabalha ali e quer passar, que é onde encontra o posicionamento, porque é você entender seu cliente. Então, as pessoas não se aprofundam muito nisso. Aí, fica fazendo o quê? Vendo o que o vizinho tá fazendo. Ah, tá dando certo para ele, eu vou fazer também. Mas acredito que não é por aí. E aí, as pessoas ainda não entenderam isso. Aos poucos, a ficha tá caindo. Tem que ter uma essência, Tem que ter porque uma vocês essência. vêm com o trabalho de vocês para melhorar, né, tanto a imagem, o perfil, mas a pessoa tem que ter uma essência para ela se posicionar, porque não adianta vocês produzirem essa pessoa e dar o direcionamento se ela não tem isso de dentro para fora. Seria isso? Exatamente. Até porque não é um elemento separado, não é porque aquela pessoa começou a produzir conteúdo, por exemplo, em Reels, que deu muito certo. Talvez ela tenha uma facilidade maior por conta disso. Né? Não é porque a Patrícia, por exemplo, explodiu no Instagram aí fazendo vídeo, mas eu sou um pouco mais acanhada, né? Que eu vou ter que me propor a fazer um vídeo por dia para poder colocar lá, porque é isso que dá certo. Sim. Tem todo um conjunto. Existem formatos, estratégias que dá para seguir, né? Que às vezes, se você insistir ali, dá para seguir, mas mesmo com as estratégias, você tem que mostrar o seu diferencial, porque senão vai ser mais do mesmo e Mais ninguém vai um. se interessar por aquilo. Eu acho que é o maior medo, né, que eu tenho, pelo menos, é de ser um pouco mais do mesmo, né? Isso é muito Porque a complicado. gente hoje vê muito, às vezes até uma cobrança. Você tem que Verdade. se posicionar. Você tem que se posicionar, você tem que cuidar da sua imagem. E como que vocês veem essa questão dessa cobrança social e às vezes até da autocobrança? Mas como antes, se- deixa a Max falar dela também, Ah, qual que é a sua desculpa, Max, perspectiva. fala. Imagina. Mas eu também quero saber Eu empolguei. Eu gosto muito de uma definição de posicionamento, porque, assim, ao mesmo tempo, como é um assunto que se tornou muito recorrente, ao mesmo tempo que tudo é posicionamento, nada é Nada é. posicionamento. Eu gosto muito de uma definição de um autor que se chama Jack Trout. Ele é um livro que se chama O Posicionamento, a Batalha por Sua Mente. É um livro que tá antigo, hoje pro contexto, principalmente quando a gente fala de um posicionamento que acontece muito no virtual também. Existem outras leituras que precisam ser integradas, mas ele fala que o posicionamento é o lugar que você quer ocupar na mente do seu potencial cliente. Quando a gente parte desse pressuposto de que esse posicionamento é o lugar que você quer ocupar, a gente pensa sobre algumas vertentes. Então, assim, o que eu acredito muito? Eu acredito que, primeiro, o posicionamento ele tem que estar alinhado com a sua identidade, porque senão é insustentável. É por isso que o blazer com batom e essas coisas que o pessoal fala muito, né? Uns defendem, outros não na internet, fazem muito sentido para algumas pessoas, porque faz parte da identidade, para outras não. Só que além da identidade, também,
a gente vende para alguém. Então, quando a gente fala em posicionamento, a gente está falando também em posicionamento em relação a algo. Você falar assim, Bruna, Patrícia, Tassani, onde que tá essa taça, essa xícara aqui, esse copo? Onde que ele tá posicionado? Vocês vão falar assim, Max, ele tá posicionado em cima de uma mesa. Ou então ele tá posicionado à sua direita. A gente pensa do posicionamento a partir de algo. Então, tá posicionado em relação a quê? Aí a gente entra nesse primeiro contexto, que é a identidade, e no segundo contexto, de que é para quem que você vende. Então, esse para quem que você vende, que é o grande X da questão, porque o seu posicionamento ele precisa estar alinhado também com a pessoa que você quer vender. Se você tá na internet para vender, tudo isso tem que estar formatado, é como se a gente pegasse a nossa identidade, a nossa essência. Tá tudo embaladinho aqui dentro e a formatação, a embalagem disso ok, olha como essa embalagem é bonita, olha como essa embalagem chama a sua atenção, que é para o público que você quer alcançar. Então, o que eu acredito de tendência mesmo para o mercado nos próximos anos, eu acredito que a gente vai ter um posicionamento mais potente, mais autêntico, por parte de pessoas que normalmente não se veem tanto assim. Então, como advogados, por exemplo, que o pessoal acha que sempre tem que ter um posicionamento de uma forma muito... Eu vou usar o termo corporativo, Formal, mas né? mas muito mais formal, e de repente, cara, dá pra trazer uma coisinha ali diferente, sabe? Uma pitada pra chamar atenção, pra reter, pra vender a sua ideia e se vender de fato. Então eu acredito que as pessoas agora elas vão partir desse momento de eu quero me posicionar dessa forma porque eu quero chamar atenção, eu quero reter e eu quero vender pra essas pessoas de fato, sabe? Então olhar pro posicionamento a partir desse ponto de vista E também. nós já passamos da fase onde a indicação por si só, ela tinha um peso, né? Hoje em dia, eu vejo que você pode tranquilamente indicar um profissional para sua amiga, mas ela não vai simplesmente ir lá no profissional diretamente. Ela Tudo é vai validado. primeiro entrar no Instagram, nas redes sociais, e vai entender, vai ver se aquela pessoa é aquilo tudo mesmo, se corresponde à indicação feita, né? Pode repetir. Até esqueci. Não, Mas é sobre a voltando. cobrança, Sobre né? hoje essa autocobrança de si e também da sociedade que você tem que se posicionar, ainda mais se você tiver voltado para algum desenvolvimento do seu lado profissional. Então, como se você se posicionando, aquilo ia te trazer um resultado. E às vezes nem sempre acontece. Você se posiciona, você faz fotos, maquiagem, né, coloca seu Instagram profissional, mas aí aquele resultado não vem. E aí vem a insatisfação, a frustração. E como que vocês veem essa questão dessa autocobrança e também da cobrança social e a pessoa não conseguir chegar ao resultado almejado? Vocês lidam também com esse tipo de público? Patrícia, assim, a visão que eu tenho sobre isso. Quando você tá na internet para vender, seja a si, seja uma ideia, seja o seu serviço, seja o seu produto, aquele é o melhor ambiente que você tem para realmente se colocar e vender. Se algo não está dando certo, você precisa reajustar a sua rota. Então, assim, pensa que como eu sou formada em publicidade, eu terminei minha formação já tem muito tempo. Na minha época que eu terminei a formação, a gente não tinha nem de perto essa comunicação que a gente tem hoje no Instagram. Então, as pessoas usavam o Instagram para se entreter, não para vender. Então, naquela época, você tinha que comprar mídia na TV. E a mídia na TV era muito cara. Hoje você tem uma mídia que é gratuita. E é muito democrática no sentido que é só você pegar o seu celular e colocar no seu rosto e fazer. Só que quando a gente está falando de empresários, que eu acredito que seja o público também que vocês mais acessam, né, de autônomos, a gente tem que pensar nesse lugar que, cara, a minha comunicação aqui, o meu posicionamento, ele tem que ser feito para vender. Sobre essa questão da autocrítica, o que eu vejo também, e toda a imagem. Quando a gente formata a nossa imagem, porque o que eu vejo? A gente tem um posicionamento, a gente tem uma série de ferramentas aqui que englobam um posicionamento, e a imagem é mais uma ferramenta desse posicionamento.
Onde que tem divergência, normalmente? Quando as pessoas, elas formatam a imagem, elas não olham para todo esse processo antes. Então, assim, se eu não tenho um processo de diferenciação, é muito difícil eu saber como que eu vou colocar a minha imagem. Porque, de repente, a imagem mais autêntica e mais irreverente não é para mim, porque o meu produto, ele não comporta isso, a minha empresa não comporta isso, entende? Então, a gente estava falando aqui agora há pouco, antes de começar a gravação, sobre o ticket do produto. Se eu vendo um produto com um ticket muito elevado para um público muito sofisticado, a minha imagem naturalmente tem que acompanhar esse produto e essa venda. Tem que estar alinhado, porque senão o nosso cérebro, ele é muito bom em encontrar divergência. Eu olho para aquilo e falo, não sei. Não é nem consciente. Né? É uma coisinha tipo assim, o santo não bateu, sabe? E a gente faz isso com pessoas também. E esse Então, ruído começa a acontecer ali e você não consegue manter aquilo, sustentar. Não é sustentável. Quando não tem esse alinhamento, né? De imagem e de um todo ali do trabalho. Porque o posicionamento, a gente não fala que é um posicionamento só de imagem. Ele é um todo. Então, precisa estar De alinhado. essência, princípios, né? Inclusive, Propósito. faz muito sentido mesmo você usando o seu Instagram estrategicamente, né, de forma profissional, ter essa conexão pessoal, como você faz colocando o devocional todo dia, como você faz colocando 1% todo dia, né? Então é interessante também manter esses hábitos, né? E demonstrar também para todo mundo assim, olha, aqui atrás tem uma pessoa. Eu não sou só uma máquina tirando conexão foto de do vida social. real, né? Isso é muito importante. Sim. principalmente quando esses... É que, assim, eu tenho eu tenho um olhar bem mais estratégico para isso. Eu acho que até os pontos de conexão pessoais que a gente faz tem que estar, de uma certa forma, alinhado com o seu público. Porque, assim, se o seu público não é um público, por exemplo, que busca, sei lá, não é... Ele não tá no momento de buscar por uma alimentação saudável, você ficar mostrando a sua alimentação saudável, ele não faz o menor sentido para esse público, entendeu? Então, assim, se eu penso, eu acho que o meu público é um público que realmente gosta de desenvolvimento, é um público que, tipo, tá querendo chegar no topo. E eu mostro que eu sou uma pessoa que tá em momentos ali de disciplina, de leitura constante, esses momentos pessoais, eles estão muito mais alinhados com o público, entende? Excelente. Então, Não postar coisas aleatórias não porque faz é a minha sentido, vida real. Patrícia. Não faz sentido. Nunca tinha pensado por E isso. é o Excelente. inconsciente. É o inconsciente, né? E tornou-se, assim, um modismo postar devocional, né? Inclusive, um bom tempo eu deixei de postar com medo do que as pessoas iriam pensar. Eu tinha esse receio também, você acredita? Acredito. Porque... Só que eu falei, vai ser incoerente comigo de deixar de fazer algo que eu acredito que tem tudo a ver com a minha essência, com o que eu quero transmitir ali, porque eu não falo só de maquiagem. Eu falo de um estilo de vida, eu falo de autocuidado. E o autocuidado, o devocional, ele entra dentro do se cuidar também. Então, cuidar da mente, do corpo. Então, às vezes eu posto algum trecho do meu treino. Então, essas partes, elas conversam com a cliente ali, né? Com o estilo de posicionamento que eu quero. E às vezes a gente não sabe, mas todo mundo tá olhando. A gente pensa assim, ninguém tá ligando pra isso. Não. Eu sou muito católica. Eu fiz o meu maior despertar espiritual, apesar de ter sido católica a vida inteira, foi agora, durante a quaresma de São Miguel Arcanjo. Eu passei os 49 dias, porque eu também rezei aos domingos, né? Postando as minhas reflexões. Eu lia a palavra, fazia as reflexões e postava lá. E aí, quando eu parei, o pessoal veio pedir, falou, Bruna, cadê? Eu tava acompanhando, né? Eu tô gostando e tal. Então, assim, de vez em quando eu ainda Acaba posto. atingindo as pessoas, então, né? Positivamente. A gente tem que ter essa constância também. Falando em constância, acho que é um dos principais pilares do posicionamento, né? Sim. Vocês duas são tão bem constantes ali. Com certeza. Hoje a gente tem uma falsa ideia de que as pessoas, elas estão sempre muito atentas ao que elas estão vendo. É só a gente pegar, por exemplo, você vai assistir um filme, você não tá atenta 100%, muitas vezes. Você parou pra mexer no celular. Então, pensa nisso numa escala muito mais reduzida, na verdade, que é o Instagram. Vamos falar sobre o Instagram, né? Nesse contexto. Então, assim, as pessoas te escutam no mudo, as pessoas pulam os stories. Então, você precisa de uma certa consistência pra realmente ter uma mensagem clara sobre aquilo.
A gente acha que tá sendo repetitivo, mas na verdade o seu posicionamento ele não precisa ter 1 milhão de mensagens e 1 milhão de funções. Você precisa mostrar para as pessoas realmente o que que você serve ali, para quem que é e por que que isso é importante. Então, quando você alinha essas 3 respostas, é isso que deve ser repetido, de formas diferentes. E Com clareza, né? Exatamente, mas com clareza também. E assim, o tempo todo tá chegando novas pessoas ali também, Sim. né? Então é importante. E a Maxine, ela adota uma forma diferente da minha. Eu tô mais constante no dia a dia, ela está constante, mas assim, não de forma ativa todos os dias igual a mim, porém ela também ocupa um lugar na cabeça do cliente dela que... Porque quando ela posta com estratégia. Sim. Da mesma forma, quando eu posto com estratégia, porém eu posto todo dia, ela não. Mas ainda assim, ocupamos um lugar na mente do nosso público. É muito interessante você falar isso, porque assim, às vezes eu entro, aí tá lá o seu story com um monte de pontinhos, aí eu vou lá assim, eu vou almoçar e tô vendo a taça. Então, assim. Agora a Max, ela posta assim uma pergunta, tipo assim, aí ela some, aí eu fiquei entrando no perfil da Max, será que ela terminou a sequência? E Deu ficou a lá, resposta. É um gatilho também, que né? as minhas estratégias, elas são diferentes. Então, por exemplo, hoje eu faço muitos negócios presencialmente também. Então, agora, nessa semana, a gente tem um evento que eu vou palestrar, que vai ser um evento totalmente voltado só para advogados. Então, são nesses lugares também que muitos dos meus negócios acontecem. Sim. Então, para mim, faz mais sentido trazer a minha energia para outros lugares. Só que da mesma forma, assim, a Tassin estava falando, me veio um exemplo muito claro sobre isso. É importante que se exista essa consistência em pontos que não sejam só no Instagram. Porque, assim, de repente você tem um posicionamento super formal, né, no Instagram, e aí o pessoal vai te ver presencialmente, dia a dia. e aí isso é um negócio. Já aconteceu comigo. Não, mas eu lembrei de você, Tassani, foi pela questão da beleza também, sabe? Então, assim, a pessoa vai fazer uma produção e tá ali impecável, e aí você vê essa pessoa sei lá, no supermercado, e a pessoa tá detonada, assim. Nossa, Max, mas não é muito exagero? Pra mim, não. Não, não é. Pra mim não é exagero. Eu já passei por isso, eu tava usando máscara ainda, foi na pandemia, sabe? A gente tava numa outra cidade, não era aqui em Goiânia, eu falei assim, vou ali na papelaria assim mesmo, não tem ninguém aqui que vai me reconhecer, não tem ninguém que vai falar comigo, eu tô de máscara. Aí eu tava comprando lá, aí uma mulher, nossa, Max, meu sonho fazer foto com você. Eu falei, meu Deus, misericórdia, nunca mais. Mas a beleza, ela faz... A beleza, assim, a sua produção, a forma como você se coloca, também faz Cuidado, parte. né? Exato. Inclusive, vamos deixar todo dia marcado 6 horas da manhã pra fazer. Acordei assim. Vamos. Nesse quesito aí, eu sou um pouco desleixada. Às vezes eu tô em casa, preciso ir ao supermercado, do jeito que eu estou, eu vou. Mas é importante. E as meninas e o Marcos até falam, Patrícia, se você encontra um cliente seu, ele não vai te indicar. Então, você tem que estar bem cuidada. E a mulher goiana, ela tem isso, né? Ela às vezes, ela quer se se cuidar. eu estou em casa, eu vou ao mercado do lado. Ontem eu fui fazer Fico minhas unhas. irreconhecível. Ontem eu fui fazer minhas unhas, a menina que tava fazendo, tava contando lá assim, gente, eu não saio desarmada de jeito nenhum. E tipo assim, bem humilde e tal. Esses dias eu quebrei o braço, só que eu tinha um horário pra fazer progressiva no meu cabelo. Eu só fui procurar um médico depois da progressiva, porque eu não ia feia de jeito nenhum. Falei, gente, venceu na vida isso aqui, ó. Vende o que ela quiser. Porque chega lá e fala, é a mesma pessoa. Tem um posicionamento digital, que é muito importante, mas também tem que manter esse presencial, né? Um exemplo do que aconteceu comigo, que eu até interrompi a Max, foi que em um determinado momento na minha carreira, eu ia lançar um curso de automaquiagem e eu fiz uma estratégia ali de imagem voltada para lançar esse curso. Sim. E eu coloquei muita força em todos os elementos de imagem. Coloquei um cabelão liso até a cintura. Eu nunca tive cabelo desse tamanho, por exemplo. Aí uma maquiagem muito mais forte do que você usa o normal, que eu uso habitualmente. E a imagem ficou toda com muita força, assim. E aí, quando as pessoas iam no meu espaço, falava, aquela do perfil é você? Aí eu, meu Deus. eu acho que eu errei aqui, né?
Então, eu percebi, depois de um tempo, demorou a entender. Mas eu falei, gente, eu errei muito aqui, porque eu não estava em um momento para trazer tanta força e trouxe. E aí, quando as pessoas iam atender comigo, via uma pessoa completamente diferente, porque eu sempre prezei muito pelo conforto, pelo. Eu sou mais despojada, porém eu gosto muito de alfaiataria, só que eu ainda não tinha me atentado ainda a essa questão da estratégia de imagem pessoal, vestimenta. Então, como eu não estava nessa fase ainda, aí eu comecei a notar alguns ruídos, algumas perguntas, tipo, é você e tal. Eu falei, gente, tá tudo errado. E, consequentemente, vocês acham que eu vendi o curso? Você tá brincando? Atrapalhou nas vendas. Atrapalhou nas vendas. Olha como eu vendi muito. Você saiu Eu da cheguei sua a vender, mas essência, vendi né? pouco. Eu E não saí- conseguiu sustentar. Não consegui sustentar, porque eu passei uma imagem forte, mas no meu dia a dia eu não estava alinhada com aquela imagem. Então Tem não que ter muito esse sustentou. cuidado, né? Tem, nossa, demais. Mas foi um aprendizado, não Foi que um você aprendizado. errou. Soma, Não, e eu gosto de usar isso É, como um exemplo aprendizado. para as minhas clientes hoje. Eu falo, olha, você vai fazer seu reposicionamento de imagem. Como que você costuma usar no dia a dia? Você é igual, muitas vezes elas querem muito ir pro batom vermelho. Eu falo, é natural para você usar batom vermelho no seu dia a dia ou quando que seja quando vai sair. As pessoas têm que pelo menos ter te visto algumas vezes de batom vermelho, senão não vai fazer sentido nenhum você tá lá de batom vermelho. Então, assim, É porque às vezes E, é de pra novo, não um é que deu aquele certo, é- não, eu vou fazer porque pra não é aquele fulano deu elemento certo. que vai E aí você foge da fazer. sua essência. exatamente. E E não assim, sustenta. para as pessoas que estão começando agora a se posicionar, uma dica que vocês dão? Porque não é fácil, né? Não é. Você tem, assim, se fosse só uma, você tem que entender com quem que você tá conversando e pra quem que você quer vender. Na área de vocês, o que que é muito comum das pessoas cometerem erro? Você tem uma advogada de família. E aí, eu sou advogada de família, eu preciso vender pras mães, né? Que normalmente a mulher contrata mais o serviço assim, né? Aí a pessoa ela vai levar o posicionamento dela pra um lado maternal pra conversar. Então assim, eu preciso ficar muito acessível e vai para as cores extremamente claras, tons pastéis. Só que de repente essa advogada, essa cliente que tá te procurando, ela tá te procurando pra resolver um problema, sei lá, de divórcio. Então ela não quer uma pessoa que vai ali que vai alisar a cabeça dela e falar assim: "Olha, tudo bem, vem cá que eu te acolho". Ela quer uma pessoa que fala assim: "Não, vem cá que eu quero Quer um resolver essa tubarão. questão pra você". Que passe segurança. Exatamente. A Bruna, ela resolveu uma questão pra mim há um tempo atrás. E foi muito engraçada essa escolha que eu fiz, porque eu retrato muitas advogadas. E aí, quando eu tive essa questão pra resolver, que foi uma questão muito pontual, eu puxei na minha gaveta mental. Eu falei assim: deixa eu ver aqui quem que tem atitude pra lidar com esse pessoal, que é uma atitude que eu preciso agora. Aí você puxa na sua gaveta mental a imagem dessa pessoa. E o nosso pensamento, ele é visual. Então, quando a gente se lembra de alguém, a gente lembra visualmente daquela pessoa. A gente se esquece disso. Uma advogada criminalista, por exemplo. De repente, o que o cliente dela realmente quer é ter essa imagem dessa pessoa de que, cara, coloca aqui na minha mão que eu vou resolver, entendeu? Então, se você entender com quem que você tá conversando, pra quem que você quer vender, você começa a olhar pro seu posicionamento também de uma forma mais assertiva. Então, o que o meu público busca é acolhimento. Não é essa imagem reta. Se a gente for olhar pros mentores que tem no mercado, também a gente consegue ter essa imagem muito clara, sabe? Porque assim, ó, se eu vou buscar um mentor de desenvolvimento pessoal e eu realmente, assim, eu tô num momento que eu tô perdida na vida e eu preciso de alguém que me acolha, que acolha as minhas questões, eu vou olhar pra uma pessoa que parece, aí essa palavra aqui ela tem um peso muito importante, que ela parece ser mais acolhedora e mais acessível. Então, aquela imagem daquela pessoa, por exemplo, que tá se posicionando ali de uma forma mais formal, com linhas muito retas, por exemplo, em ambientes mais escuros, tô colocando aqui para trazer alguns pontos, não vai fazer sentido pro que eu tô buscando. Agora, se eu preciso de alguém para me colocar na linha, para eu realmente ter disciplina naquilo, eu vou buscar para uma pessoa que parece ser muito mais disciplinada. Então, aquela pessoa que realmente é mais. Você sente que ela é mais rígida, sabe? Que ela não vai te deixar muita brecha ali para você. Traz uma força, Exatamente. Então, é importante a gente alinhar isso.
alinhar o que você vende, porque no final das contas todos nós compramos promessas. Quando alguém Sim, compra da sim. taça, alguém compra com a promessa de que eu quero ficar bonita, eu quero ter uma maquiagem, uma beleza Um mais CPF novo. estratégica, um CPF novo, a gente compra promessas. O importante é essa promessa estar Uhum. alinhada com o público que você vende. Inclusive, fato. só abrindo um parêntese aqui, eu fiquei super lisonjeada de você ter me procurado para resolver essa questão, porque ela retrata muita gente muito competente. E eu tenho um pouco dessa síndrome do impostor, sabe? Eu fico, gente, a pessoa só tem 6 anos, sabe? Aquela pessoa. Então, assim, mas quando eu pego uma causa também, eu pego pra ir até o final. Né? Então, eu fiquei muito feliz, muito lisonjeada, tá? Por você ter me escolhido. E você, Tassi, qual seria seu conselho para quem tá começando, querendo se posicionar? Olha, eu acredito que buscar verdadeiramente sua autenticidade, que é o que vai te diferenciar. Parar de olhar para os lados e entender com quem eu estou falando, qual que é o tom de voz que eu preciso para poder falar com com esse cliente, né? Com essas pessoas. E também se importar com os detalhes, que são a Extremamente. vestimenta, como você vai se portar ali. Tudo isso conta. Então, mesmo sem ter. Ah, eu preciso fazer uma mentoria para isso. Não. Basta você observar. Que hoje em dia a gente tem muito conteúdo assim, ó, a rodo. Claro que você não vai sair também pegando vários mentores e para si e pegar um pouquinho de cada também que você vai Não ficar vai funcionar. perdida, mas pega alguém ali que você vê como autoridade, que fala sobre, né, posicionamento, observa as pessoas e filtra tudo isso para você trazer para si. Porque todos esses pontos, eles fazem diferença. E ter em consideração um ponto ou só o outro, no final das contas, vai faltar. Então, eu acredito que estar atenta a esses pontos e investir nisso. Até porque beleza vende, né? Essa Beleza questão dos vende. detalhes é muito importante. Muito Sim. importante mesmo. E assim, vocês tiveram na carreira de vocês até o presente momento algum momento muito marcante que falou, nossa, realmente, estou precisando me posicionar de outra forma. Igual você falou, né, Max? A questão que você fazia antes, 15 anos, gravidez também, né? Vários. E aí você teve esse tino. E você, tá? Você começou também, porque eu vi uma sequência que você fez esses dias no Instagram, que você começou com um tipo de maquiagem completamente diferente do que você faz hoje. Né? O que que fez você mudar essa visão, assim? Sim, é justamente isso que eu te falei. Eu parei de olhar só para o que o mercado estava mostrando que vendia e eu falei, gente, o que eu gosto de vender? Para qual cliente eu quero vender? Então, hoje, tanto é que eu não uso a palavra transformação, a não ser para uma transformação interna, eu não uso a palavra transformação nas minhas maquiagens. Eu sempre busco pela naturalidade para realçar o que a pessoa já tem, porque essa é a linha de raciocínio. E antes, as maquiagens eram totalmente transformadoras. E aí eu fui alinhando esses pontos. Eu falei, então, onde que eu tenho que filtrar ali, né? Por qual caminho eu tenho que seguir? E eu comecei a entender o que eu gostava de fazer, o que eu queria passar, e fui alinhando não só o meu trabalho, refinando o meu trabalho, como também a minha vestimenta, que com esse curso, que eu ainda estava perdida, eu peguei e Consegui entendi e alinhar, né? consegui alinhar. Então, com isso, eu fui para uma linha completamente diferente, que é a maquiagem beauty, aquela maquiagem embelezadora, fazer as coisas com mais estratégia, na vestimenta também. Aí foi quando eu investi em imagem pessoal também. Porque, assim, é igual eu falei para vocês, é parte de um todo. E aí, quando eu vi que tava todo mundo fazendo tudo igual, e eu também estava indo na mesma linha de raciocínio, porque era o que No vendia. efeito manada, é o né? efeito manada. Falei, não, gente, não é por aqui. E aí, com esse curso, acho que foi a grande virada de chave. E as pessoas começaram a perceber isso. E
E minha marca E tem começou uma a crescer. construção, toda uma construção, não é Tem. de um dia para o outro. Não É um Às vezes processo. você até coloca algo que viraliza, mas aí você não consegue sustentar aquilo, né? Sim. Então você precisa de um processo, não seria isso? Uhum. Um Consequentemente, você amadurecimento. acabou selecionando os seus clientes, né? Porque agora eu tenho certeza que chega mais pra você, pessoal que gosta desse tipo de maquiagem. Nossa, Já e vem eu, completamente alinhada. eu adoro ver o Instagram da Tassi, os stories Né? dela. Bonita. São lindos, eles são organizados, É, é vai- muito, né, as esteticamente, cores, né? é muito E bonito. eu acredito que a pessoa é muito isso também, de comprar o seu olhar. Sim, É o essa- olhar da Max sobre as Exatamente. pessoas, é o meu olhar, né? Então, E não- vocês que trabalham diretamente com a imagem, a gente busca muito isso. Então, por exemplo, tem as cores da Max que eu sei que é dela. Se eu ver uma foto, ela fala assim, Max, que tirou essa foto? Cria uma Então, identidade, né? Até a letra que você usa nos stories, fala assim, não, essa aqui é a letra da Max. Se eu ver que tem uma letra diferente, fala assim, não, foi a Max que postou isso aqui. A gente já tem E essa... essas associações, elas são importantes pra todo mundo, porque assim, ó, imagina só o quanto isso é poderoso. Você tá em casa num domingo com a sua família, se você vê alguma coisa e lembrar, ah, nossa, lembrei de fulano. Porque a lembrança, quando ela vem de uma forma constante também, aí ela tem esse poder de. Quando eu precisar dessa pessoa, quando eu precisar do que essa pessoa oferece, deixa eu puxar aqui a minha gaveta mental e selecionar a pessoa. E o que que vem na sua mente quando você realmente puxa, sabe? É o posicionamento que ela conseguiu construir na sua mente. Eu passei por um momento no início da pandemia que eu cobrava R$ 280 numa sessão. E eu lembro exatamente disso, porque assim, a minha agenda era uma agenda que não vivia cheia, não. E o meu trabalho não era um trabalho ruim. Eu não comecei mal na fotografia, eu comecei bem, assim, na fotografia. E aí eu lembro que um mês antes, assim, da pandemia começar, a gente tinha fechado 4 sessões de R$ 280. Então, eu sou apaixonada em descobrir onde está o problema das coisas, sabe? Você coloca um negócio aqui na minha mão, a gente vai, deixa eu investigar isso aqui. E aí eu lembro que eu olhei e falei assim, mas o que que tá errado? Porque eu cobro barato, meu trabalho não é um trabalho ruim, é um trabalho melhor do que quem cobra mais do que eu. Cara, minha agenda tá vazia. Onde que tá o problema? Aí, existe esse momento que você tem que ter um olhar muito crítico pro que você tá fazendo. Esse olhar muito crítico, às vezes, é muito doloroso. Eu prefiro que eu tenha esse olhar muito crítico e que eu pergunte logo para as pessoas e as pessoas sejam cruéis comigo no sentido de falar assim, isso aqui, o errado tá aqui, né? E aí eu falei, cara, a minha imagem pessoal, porque eu saí de uma pessoa que vendia ensaio feminino. Então, assim, era aquela conversa, era um posicionamento de um olhar muito mais sensível. A Tassa nem lembra disso. De um olhar muito mais passei sensível. pela transformação. Exato, muito mais feminino. Quando eu vou falar com empresária, com autônomo, com profissional liberal, o pessoal não tá querendo saber de sensibilidade, não. O pessoal tá querendo saber de resultado. Então, o que que você me entrega em resultado? E aí eu precisei mudar toda a minha postura em posicionamento. Posicionamento só de imagem, não só posicionamento de imagem, porque eu entendi que preço também é se posicionar. Então, assim, preço, diferenciação, público-alvo. Então, a gente teve toda uma mudança de posicionamento para chegar no fundo desse funil e falar, agora a minha imagem ela precisa acompanhar essas Até a mudanças. postura corporal, ela... Completamente. E aí vem um ponto, que aí vocês falam, nossa, mas vocês são tão boas nisso. A publicidade ajudou. É, Porque a gente sabe o que que é branding. é verdade. E a gente só alinhou, como a gente já sabia, a gente falou, não, então vamos olhar pra cá, colocou né? em prática. Colocar em prática. E eu acredito que isso ajudou muito. Tanto assim, desde o início, quando eu ainda fazia muita coisa errada, porque o conhecimento tava aqui e a minha prática tava aqui. Tava cada um andando por si só. E quando eu juntei os dois, que realmente começou a fazer sentido. Porém, eu já entendia que eu precisava fazer. E teve algumas escolhas que eu também fiz, já pensando nessa questão do branding lá na frente. Mesmo que eu não fizesse tudo ainda corretamente, que foi eu vendo a minha marca. A Tassani é uma marca. Então, eu não me associei a salões, porque eu não queria ter a minha imagem associada a nenhum salão e falar assim, não, a Tassani cresceu porque ela passou pelo salão tal. Não, eu não queria a minha marca associada a nada. Então, eu não aceitei ir para nenhum salão e várias outras coisinhas também que
a publicidade ajudou bastante. Isso E é até muito mesmo importante. essa construção dos stories, do storytelling, né? Que a gente que tá dentro da publicidade também já gosta desses assuntos, né? Então, o marketing digital, quando ele veio pesado, é natural pra gente estudar sobre isso, por mais que todo mundo precise estudar sobre isso, que é uma coisa que as pessoas também ainda não entenderam, mas precisa, e pra gente é natural, porque eu não sei, eu acredito que a Max seja assim também, mas quando eu vou ler um livro, eu só quero um livro que tenha a ver com marketing, com desenvolvimento pessoal, com algo que vai agregar ali. Eu nem dou conta de ficar lendo romances. Gente, não sou essa pessoa. Eu sempre quero ali estar... É muito parado pra você. É muito você parado fica pra monótono mim. demais. Sabe, vocês falando sobre detalhes, a gente comentando, né, sobre as letras, cores e tudo mais, me lembra muito a Duda, né, que vocês têm um relacionamento já de muitos anos, aí você olha, batom vermelho, dourado lá, cabelo curtinho, ondulado, o delineado também, que a Tassi faz, que fica maravilhoso. Tem alguma coisa que vocês aprenderam, assim, com a Duda, que fala, não, isso aqui a gente não pode deixar de falar? Porque, assim, ela é um case maravilhoso que veio daqui, Sim. né? Só você teve também a oportunidade de conhecer ela. Eu não a conhecia ainda, mas assim, vejo muita coisa dela e admiro bastante. Quase esbarrou várias vezes, inclusive, Lá no estúdio. é verdade. Na faculdade também, porque a gente fez faculdade na mesma época e na mesma faculdade, né? Mas, enfim, tem alguma coisa que vocês tiraram desse convívio que vocês têm com a Duda? Olha, acredito que... Imagino que várias, né? Mas alguma coisa que Várias. vale a pena, assim. Uma delas, acredito que a principal, assim, é que o óbvio precisa ser dito. Que ela repete muitas vezes as mesmas coisas, porque é importante. Pessoas estão chegando a todo tempo, né? E ela faz muito isso. Tanto é que ela volta sempre lá atrás, como quando ela começou, ela fala de novo da história, e cada um também tem a sua interpretação, né? Então, é importante ali você sempre estar revisando o mesmo posicionamento, vamos se dizer assim. E também trazer a repetição para os elementos de imagem também, de marca, que remetem à sua marca, que foi uma coisa que ela abriu meu olhar sobre isso. Então, por exemplo, ela sempre tá de Babyliss, batom vermelho, delineado gatinho, Elementos dourados, né? elementos dourados. Então, por exemplo, se você vê uma pessoa sem uma imagem, vamos supor que só ali o esboço de uma bonequinha de batom vermelho, o cabelo loirinho de Babyliss, você já vai lembrar dela automaticamente. Então, isso é muito legal, que era uma coisa que eu já sabia também, mas que ela faz isso com maestria. Então, você fica ali, nossa, realmente é igual ver uma Coca-Cola sem Sem a o logo rótulo, ali, sem é. o É verdade. Ela sem o faz sempre rótulo. uma associação, né? É Sempre. verdade. Isso é É importante. verdade. E você, Max? A Duda. A primeira vez que eu retratei a Duda, eu acho que foi em 2019. Ela tava lançando ali uns presets. E a Duda era muito menininha. Muito menininha. Até mesmo assim, na postura dela mesmo, sabe? Eu acho que uma das maiores lições que eu aprendi com a Duda foram duas lições, na verdade. Uma foi sobre toda essa questão dos negócios. Então, assim, pra que serve a minha comunicação agora? A minha comunicação visual, ela serve pra quê nesse momento? O que ela faz, e que eu acho que ela faz com uma grande maestria também, é que em todo momento, em todo lançamento dela, e todo lançamento diferente, toda vez que ela traz um produto diferente, uma proposta diferente, a imagem dela acompanha isso. Então, hoje, por exemplo, eu vejo gente que usa a mesma imagem há 10 anos. Você produz o mesmo conteúdo com uma sessão que você fez há 2 anos atrás. Isso não existe. E aí você vai aumentar valor, ou você vai. E aí tá sempre usando aquela mesma sessão. Então, assim, os lançamentos, eu acho que ela foi uma das primeiras pessoas no mercado digital a trazer lançamentos temáticos. A imagem desses lançamentos temáticos chama muita atenção no mercado. Eu lembro que quando ela fez um lançamento eu acho que foi lá Casa do Digital, alguma coisa assim. Não sei se eu nem tô falando o nome de outro produto, de outra pessoa. Mas foi esse lançamento, foi uma imagem muito marcante, porque ela trouxe a estética ali, né, da série que estava em alta no momento. Então, ela sabe perfeitamente utilizar a imagem dela a favor do negócio dela.
E uma outra questão, assim, que eu também aprendi fortemente com a Duda foi sobre a questão do perfeccionismo. Então, hoje eu vejo que existem pessoas que são extremamente perfeccionistas e que isso atrapalha muito o posicionamento, principalmente quando a gente fala sobre internet. Porque hoje as coisas elas acontecem de uma forma muito rápida. Uhum. Então não tem como você criar algo ali e demorar 5, 6 meses pra usar aquilo. A Tassani sabe disso. A gente tem algumas pessoas que a gente atende em comum, que você trabalha um posicionamento de uma pessoa assim, ela espera 2 meses pra lançar aquilo, então isso não existe. Uhum. Daqui 3 meses seu cabelo cresceu, Absolutamente. você tá a fim de Uhum. trocar a cor do seu cabelo, você já mudou de ideia, você já atingiu outro público. Isso aconteceu comigo quando eu abri um escritório e 3 meses depois o nosso público mudou completamente. Então, a gente tem que sair desse escritório. Esse escritório já Uhum. não atende a gente, já não atende o público. Então, o perfeccionismo levado nesse sentido, isso foi algo que eu aprendi com a Duda, no sentido de que a Duda faz algo, ela já coloca. Ela faz e já coloca. E ela tem um padrão estético Uhum. alto, Uhum. mas ela faz e ela coloca. E ela começa a usar. E aquilo dá resultado. E aí, mais resultados É vêm. muito rápido. E essa realmente é muito interessante, porque até você pensar, cara, as coisas já aconteceu Uhum. e já tudo mudou. E Às vezes nem realmente tá usual mais. é igual os ensaios da Max. As clientes, como a gente tem, né, muitas clientes Em conjunto, em né? conjunto, né? Eu vejo assim, eu sempre cobro elas, porque eu tento acompanhar um pouco das Uhum. minhas clientes, né? Então eu falo, cadê as fotos? Não tá usando por quê? E aí vai passar o tempo, já vai estar na hora de fazer outras fotos e a pessoa nem postou o ensaio Uhum. antigo. Então, assim, isso é prejudicial, né? Quando você aprende, adquire ali um conhecimento e não coloca em prática, ou investe em uma coisa e não coloca em prática. Porque aí E você você acha vai. que não coloca por insegurança? Sim, Perfeccionismo e insegurança. sim. Ou por falta de tempo, Eu de acho que não é interesse, falta mais de Não, insegurança? tempo a gente, Quando todo é mundo tem as prioridade. mesmas 24 horas, Porque né? tem pessoas E que seguir ali gravam as não sei prioridades. quantos vídeos até postar, igual você falou, aí o tempo já passou, por causa do O perfeccionismo. meu irmão é desse jeito. Ele fala assim, Bruna, você sai Grava, bem em grava, todas grava. as fotos, em todos os vídeos. Eu falo assim, Franca, é porque eu não tô nem aí. Eu filmei lá, tá com o dente suave, vejo depois. Mas assim, também tem Uhum. pesa muito a questão do posicionamento de imagem. Mas eu sou assim, é mais espontâneo. Você já Entendeu? também É. tem uma autoconfiança, né? No que É. você fala no seu posicionamento. Mas assim, ele fica assim, ai, será que essa foto ficou boa? Gente, posta, é um É. story, né? Fica Tem- procurando defeitos. É aquele negócio que a Lara Nesteru que fala muito. Parta do pressuposto que você é ruim e serve pra pouco. Porque se for muito bom, parabéns, você tá surpresa. Se for muito ruim, não frustrou expectativa nenhuma, você já tava com expectativa muito baixa, né? Então, E a gente só refina aquilo que a gente faz, Bruna. sim. É A repetição, impossível. né? É impossível. Então, assim, nossa, é porque as coisas acontecem muito na mente, né? Nossa, Uhum. será que tá bom? Coloca. Se não tiver bom, você vai saber rapidamente É. que aquilo não tá bom e você pode melhorar e refinar aquilo. Agora, se você só fica na sua mente, você nunca vai ter, de fato, o A resultado daquela validação. validação É. daquilo. Então, nossa, será que é o certo ou não? Não tem como saber, só tem como E saber você se não vai você ter colocar. validação também 100%. Sempre vai ter críticas, sempre vai ter alguém que não gostou. Às vezes, para você tá perfeito. Eu acho que isso Uhum. é 90% Uhum. suficiente, né? E tem muitos que não Não, vão e com gostar, mesmo certeza você tendo uma vai visão de que tá servir pra alguém. perfeito. É. Vai servir. Se você abrir o seu story lá hoje, mostrar como limpar pincel, alguém vai aprender. Uhum. Com Entendeu? certeza. Se você abrir lá, o Max, fala assim, como configurar a câmera do seu celular, alguém vai aprender. Uhum. Então, mesmo que a pessoa fale assim, gente, eu nem tenho um celular desse, por que essa menina tá postando? Não, mas alguém vai se aproveitar disso. Entra no o óbvio precisa ser dito. Exato, exato. E tanto é que muitas pessoas, muitos profissionais, até médicos, dentistas, estão ensinando como passar um fio dental, Fio dental, aham. que é uma coisa Básica. básica, como lavar a pepeca. Uhum. Então, assim, é umas coisas que você fala, tá, mas a pessoa não sabe fazer isso? Não, Tem muita gente Que não sabe. Uhum. Às vezes é óbvio, mas não sabe. Uhum. É igual óbvio pra nos gente. conflitos familiares, né? Da mediação. Tem coisas tão óbvias no relacionamento que deixam de ser ditas. Ah, mas fulano já sabe, fulana já... Mas precisa ser dito. Precisa ser relembrado. Por mais óbvio que seja. Eu gosto disso, eu não gosto daquilo. Porque você vai entrando
modo, Limbo, né, da rotina. E às vezes você esquece. Até mesmo Precisa, que a pessoa sabe a partir da experiência dela, né? Sim, não dá pra ver a régua com o olho dos outros, né? Sim. Então, gente, amamos receber vocês. Estamos com o tempo se esgotando aqui. A gente queria saber onde que nos encontramos nas redes sociais. O Instagram, o pessoal me encontra por meio de Maxine Barcel. Meu nome é diferente, sobrenome também, mas se escreve MAXYNE. Maxine já dá pra achar, Maxine Barcel, principalmente no Instagram, a gente tá também em outras redes, mas o nosso foco principal é no Instagram. E o seu, Tassi? O meu é no @TassaniDelchiaro, _, que é com TH, 2A, 2S, ANY, Delchiaro, como se escreve A mesmo, gente vai CH. deixar aqui escrito. Melhor, vamos facilitar. Esse nome internacional, né? Eu acho muito legal quando a pessoa tem nome diferente. Assim que a gente olha e fala, nome de desembargador, nome de gente rica. Eu não, assim, meu nome é completamente normal. Então, nome de, né, enfim. Mas amamos muito receber vocês. Era um encontro que a gente queria muito, né, sócia? Fiquei muito lisonjeada. Muito obrigada pelo convite, Bruna, Patrícia. Foi um prazer estar aqui com vocês. Todo nosso. E tá aberta a casa pra vocês sempre, tá? Pra gente vir bater um papo, conversar sobre fotografia, maquiagem, tudo que vocês quiserem. Nós Eu que adorei o agradecemos, convite que foi também. uma aula até para nós. Eu com certeza. Conteúdo riquíssimo. Vou assistir e reassistir com o caderninho na mão. Vai ser, foi ouro em pó isso aqui. Adorei o convite. Muito obrigada. Pessoal, estamos no www.negociaçãoaplicada.com.br e no Instagram, @negociaçãoaplicada. E também toda quinta-feira às 19 horas aqui no YouTube. Um abraço e até o próximo.